Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan do canal Exatamente Matemática aqui do YouTube para a resolução de mais um exercício. Esse daqui, ó, uma inequação exponencial. O que eu tenho que fazer com uma inequação exponencial? Determinar seu conjunto de solução, tá certo? Já fiz aí alguns outros itens aí, esse aqui é mais um deles e vamos ver como eu devo proceder aqui com esse exercício. Ó. Então primeiro, ó, não está muito simples aqui, porque eu tenho duas expressões aqui, ó, dois termos envolvendo potências, e essas minhas potências são expressões com a minha variável x, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que arrumar um jeito de fatorar isso aqui ou aplicar alguma propriedade da potenciação. A propriedade da potenciação que eu vou aplicar aqui, ó, é a seguinte, ó. Vou colocar ela aqui do ladinho, tá? Ó. Você sabe que tem uma propriedade da potência que é a multiplicação de potência de mesma base. Por exemplo, ó, a elevado a m, a elevado a n, vezes a elevado a n, você pode simplesmente escrever como a elevado a m mais n, tá bom? Então, veja bem o seguinte, ó, eu parti de uma multiplicação de potência de mesma base, mantive a base e somei os expoentes, porque era uma multiplicação, é assim que você procede, tá? Mas também, você pode vir daqui para lá, ó, você pode simplesmente pegar e aplicar a sua propriedade do contrário, porque é uma igualdade, então vale para lá e vale para cá, que é o que eu vou fazer exatamente nesse termo aqui, nesse termo. Tá vendo que eu tenho uma soma aqui no expoente, ó, x mais 1? Eu vou escrever como duas bases, 3 no caso aqui, uma com x e uma com 1. Olha lá, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Esse 1zinho aqui eu nem precisaria colocar aqui, tá, pessoal? Mas eu vou colocar só por questão de formalidade e de repente vocês não falar que eu tô roubando e de repente deixar nada que se achar que é zero, porque não tem nada. Mas na potência, quando não tem nada aqui no expoente, é 1, tá bom? Mesma coisa ali, ó. Vou separar aqui, ó, uma potência de base 3 por x e uma potência de base 3 com o 2. Então vai ficar 3 elevado a x mais, não, vezes 3 elevado a 2, tá bom? Isso aqui é menor do que o 108 que está ali do lado. Tá certo? Uma desigualdade. Aqui, para resolver isso, eu vou pegar esse termo aqui, perceba que eu tenho 3 elevado a x nesse termo e 3 elevado a x nesse outro termo. Então, como é um fator comum, eu vou usar a técnica de fatoração do fator comum em evidência. Eu vou colocar o 3 elevado a x aqui em evidência, e aí vai ficar vezes, vou abrir parênteses, e eu vou pegar cada um dos termos que multiplica o 3 elevado a x e vou colocar dentro dos parênteses. Ó. Quem é que multiplicava o 3 elevado a x nesse primeiro momento? Ó, 3 elevado a 1, que é o próprio 3. No segundo momento, mais aqui no meio, certo? Aqui tem um maisinho aqui no meio. Eu tenho 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. Ou posso deixar simplesmente 3 elevado a 2. Já vou calcular, tá? Para, de repente, facilitar e pular uma etapa aí da minha resolução. 3 elevado a 2 vale 9. O que eu tenho aqui, ó? 3 mais 9. E do outro lado aqui eu tenho o 108 aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou somar aqui, manter o 3 elevado a x, que está fora do parênteses. 3 mais 9 dá 12. E eu vou pegar esse 12 aqui e vou passar ele dividindo o lado de lá. Esse 12 que está multiplicando o 3 elevado a x, fica 3 elevado a x bonitinho ali, menor do que 108 dividido aqui por 12. E aí você divide lá. 108 dividido por 12, isso aqui vai dar 11, né? Não. 108 por 12 vai dar 9, desculpa, 9. Pensei que era, pensei no 132, nada a ver. 108 dividido por 2 vai dar 9, então vai ficar 3 elevado a x aqui, menor do que 9, fazendo a divisão do 108 por 12, tá bom? E aí, tenho já uma coisa mais familiar aqui, vou terminar de resolver aqui desse lado de cá, ó. 3 elevado a x é menor do que 9, vou fatorar esse 9, vai ficar lá, 3 elevado a x menor do que 3 ao quadrado, tá bom? E aí, fatorando esse 9, que é o 3 ao quadrado, só troquei por uma potência de base 3. Por quê? Nessa minha resolução aqui, eu tenho que ter bases iguais. Desse lado aqui eu tenho 9, mas você sabe que claramente o 9 dá para escrever como uma potência de base 3. No caso aqui é o 3 ao quadrado, tá? Essas coisas aqui tem que ficar bem natural para você conseguir resolver esse tipo de exercício. E agora sim eu tenho aqueles primeiros casos que eu coloquei de inequação exponencial. 3 elevado a x menor que 3 elevado a 2. A minha base é 3, é um número maior do que 1. Então, vou cortar as minhas bases, ó. Vou cortar esse 2 e eu vou comparar os expoentes mantendo a desigualdade. Então, eu fico com x menor do que 2 como meu conjunto solução dessa inequação. Tá bom? E aí você pode escrever lá, ó, solução x pertence a R,
tal que o x é menor do que 2, ou você pode usar a notação de intervalos reais. Como o x é menor do que 2, vou fazer uma retinha aqui, ó, só fazer a representação geométrica dela, tá? Ó. Fazer uma retinha aqui, ó. Aí eu vou colocar o 2 aqui, que é só menor do que ele, né? Vou apagar um pedacinho aqui, ó. Vou colocar o 2 aqui, tá? Com uma bolinha aberta, o 2 aqui. E eu quero o intervalo que é menor do que ele, ó. X é menor que 2. Meu x está nesse trechinho aqui que eu pintei de azul. Então, na hora de escrever o intervalo, ele começa lá no menos infinito. Então, abre parênteses aqui para representar o meu intervalo real, com parênteses e colchetes. Lembrando que o parênteses sempre vai do lado do menos infinito, porque ele não é um elemento, você não sabe quem é para incluí-lo ou não. Então, você sempre coloca a notação de parênteses ali, ó. Vírgula, 2 aqui, e também o parênteses, porque a minha bolinha no 2 aqui é aberta. Tá bom? Se você não sabe, não entende esse tipo de notação, tanto essa geométrica como esses dois formatos algébricos, volta lá no meu canal, tem uma playlist falando sobre intervalos reais, aí você assiste, você vê o que está falando desse tipo de teoria, para você entender e como você sabe a maneira correta de escrever esse tipo de solução usando essa notação aqui, tá bom? Não entendeu alguma coisa? Deixa nos comentários aqui embaixo nesse vídeo, que eu volto para ajudar, para tirar suas dúvidas. Não esqueça aí dos 3 famosos C. Compartilha, comenta, clica no sininho para ativar notificações e receber atualizações do canal. Também não se esqueça de se inscrever no canal Exatamente Química do professor Bruno. Tá com conteúdo bem legal, bem amplo lá. Estamos trabalhando junto aí para manter uma plataforma Exatamente com projetos no futuro bem bacanas aí, tá? Continue nos acompanhando, siga-nos nas redes sociais. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Valeu!